Então, boa tarde a todos. Eu não estou vendo todo mundo, né? Meu nome é Gisele, para quem não me conhece ainda, acho difícil, porque já dei tanto vexame aqui nesse Google Meet, que todo mundo deve me conhecer, né? Então, hoje a gente vai falar sobre pobreza e recursos socioassistenciais. A minha área é mais forte nesse momento da minha vida profissional, a questão social mesmo. Eu conheço um pouco de várias políticas, obviamente, já trabalhei com várias, né? Mas hoje em dia, desde o mestrado, doutorado, eu me especializei mais, me aprofundei mais em questão social, trabalho, desigualdade social e pobreza. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a pobreza. Então, como eu falei, nós trouxemos um quadro do litoral do Paraná, que foi o ponto de partida da nossa pesquisa, certo? O ano passado, eu e a Anne nos debruçamos bastante sobre a questão da pobreza no litoral, inclusive porque também faz parte do meu grupo de pesquisa, que a gente tinha programado para esse ano, vai continuar, e eu trouxe um quadro que nós elaboramos juntas, eu e a Anne. E aí vou apresentar para vocês agora. Deixa eu ver se eu acho direitinho aqui, deixa eu ver. Tá, que bom então. Ó, aqui a pobreza em geral, depois a gente vai conceituar, vai dizer do que se trata, né? Muito sinteticamente, deixa eu centralizar aqui para vocês verem inteiro. Tá dando para ver inteiro? Eu vou dar uma rápida explicação. A pobreza, em geral, ela é trabalhada em termos de patamares de pobreza. Todos nós sabemos o que é a pobreza extrema, e na teoria crítica é tratada como pobreza absoluta, mas é um dos patamares, vamos dizer assim, o patamar mais baixo, né, mais crítico de pobreza é a pobreza extrema. E aqui nós temos o número de famílias cadastradas, vejam bem, famílias inscritas no cadastro único dos municípios do litoral, que são cadastradas como em condição de pobreza extrema. Antonina, está aqui os números, eu não vou precisar dizer todos eles, vocês estão vendo aí, mas o total de famílias do litoral em condição de pobreza extrema é 9.892 famílias, isso em junho de 2019, nós atualizamos esse quadro. Porque em junho de 2018, nós tínhamos, num total, 1.500 famílias a menos de famílias pobres, tá? E, claro, vocês estão reparando aí que o município que tem mais famílias pobres, em condição de famílias pobres, em condição de pobreza extrema é Paranaguá, depois vem Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes, e assim vem, né? Matinhos, no caso, tem 947 famílias, tá? Famílias inscritas no CAD único em situação de pobreza, que seriam aquelas famílias que têm uma renda per capita até R$ 178, se não me engano, hoje em dia, são 6.123 famílias no litoral, tá? Sendo que Paranaguá também, claro, tá aí com 2.452 famílias. Depois vem Guaratuba, e assim vai, tá? Matinhos com 951, certo? As famílias inscritas de baixa renda, que seriam aquelas famílias que têm até meio salário mínimo por pessoa, tá? De renda per capita até meio salário mínimo, são 9.896 pessoas, sendo que, novamente, claro, Paranaguá está em primeiro lugar, tem um número maior, e aqui Matinhos se sobressai. Com as famílias de baixa renda, Matinhos já vem em segundo lugar. E o total no litoral é de 9.896 pessoas, famílias, tá? Famílias. E as famílias inscritas no CAD único,
com renda per capita mensal acima de meio salário mínimo, mas que não passa de 3 salários mínimos por família mês, são 8.500 famílias, certo? Então, o total dessas famílias que têm essa condição, esse patamar de pobreza, são 8.500 famílias no litoral. A soma dessas famílias em condição de pobreza, que soma a pobreza extrema com essas outras 3 categorias de pobreza, somam 34.411 famílias inscritas no CadÚnico. Ou seja, esse número, pessoal, é o número oficial de famílias em condição de pobreza no litoral, o que não quer dizer que não existam mais famílias que apenas não estão cadastradas no CadÚnico, tá? O que nós fizemos? Na hora que apareceu o Covid, né, em março, a gente foi atrás, principalmente a Anne, nesse caso, que acabou fazendo essa pesquisa mais acuradamente, ela foi atrás de uma projeção de pobreza, se haveria um aumento muito grande de pobreza, e ela encontrou um relatório do CEPAL, da CEPAL, que é a Comissão de Estudos Econômicos da América Latina e Caribe, o relatório 2020, que foi lançado ali por abril, maio, tá lá, tem lá no Google, é só pôr lá relatório da CEPAL 2020 que aparece lá. E daquele período, o único órgão oficial de pesquisa que estava fazendo uma projeção era a CEPAL mesmo. E a CEPAL previu que até o final do ano, deste ano, nós teríamos um aumento no continente latino-americano de 2,3% da pobreza extrema nos países latino-americanos. Claro, estou levando isso em consideração as particularidades de cada um dos países, né? Mas é uma projeção, é uma hipótese, vamos dizer. E uma estimativa de 3,5%, ou seja, 3,5%, para as demais formas de pobreza. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o índice de pobreza extrema do litoral do Paraná, e para termos uma noção de quanto que aumentaria essa pobreza na nossa região do litoral, e aplicamos em cima da pobreza já existente, da pobreza extrema aqui. E este número ampliou para 10.119 famílias em condição de pobreza extrema no litoral. E nas outras modalidades de pobreza, nos outros patamares, nós somamos os 6.123, mais 9.896, mais 8.500, que deu um total de 24.519 famílias, e aplicamos o percentual projetado pela CEPAL de 3,5%, que deu um total de 25.377 famílias, certo? Saiu de 24.519 e foi para 25.377 famílias em condição de pobreza nessas categorias, nessas modalidades. Somamos o 10.000 de extrema com o 25.377 das outras modalidades e alcançamos um número surpreendente. Pensem que sempre são números enormes, é um quantitativo enorme de pobres, mas ainda são números somente oficiais, de 35.496 famílias em condições de pobreza no litoral do Paraná. E vocês vão perguntar, por que vezes 3? Porque nós, por baixo, imaginamos essas famílias uma média de 3 componentes por família. Uma média, o que nos daria um total de 106.488 pessoas em situação de pobreza no litoral. E o que isso só reforçando que é por baixo,
porque nós sabemos que de 3 pessoas é uma média por baixo, né? Existem famílias que é apenas o casal, obviamente, mas nós também temos famílias com 6 pessoas, o casal e 4 filhos, ou chefes de família, mulher, com 5 filhos. Então, por baixo esse número. Foi assim que nós chegamos a esse número, que é por baixo, com uma grande tendência a ser um número bem maior ainda, para podermos apresentar esse quantitativo na entrevista que nós demos e na pesquisa. Esse é o resultado dessa pesquisa. É uma pesquisa inicial, porque nós ainda não publicamos essa pesquisa em periódicos, em revistas específicas que tratam dessa temática. Nós ainda vamos publicar até o final do ano, né? Então, são dados ainda extraoficiais, vamos dizer, em termos de acadêmicos para nós. Por isso eu peço que vocês não publiquem ainda também, porque a gente ainda vai publicar, mas é uma pesquisa inicial, nós não qualificamos ainda esses números em termos de análise qualitativa desse quantitativo que nós levantamos, ok? Então, essa é a nossa pesquisa, e daí agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a pobreza em si. Deixa eu só conseguir sair daqui. Eu vou tentar. Eu só vou falar, quando acabar meu tempo, me avisem, porque por mim, quando eu começo, vocês sabem, né? É aquilo. Então, acho que eu tenho mais 10 minutinhos, 5, né? Alguém contabiliza aí, tá? 2h30 até aviso. Tá bom, obrigada. A questão que eu queria falar é assim, estudar a pobreza ou a desigualdade social é um tema assim, muito complexo, né? Quem vê o quadrinho assim, já sistematizado com esses números, parece uma coisa, tá, já tá bom, já sei quanto que tem de famílias pobres, enfim, mas não é bem assim, porque a gente precisa qualificar o que é desigualdade, o que é pobreza, porque, em geral, no Brasil e no resto do mundo também, a gente trabalha muito com a renda da pessoa para avaliar o que é a desigualdade, o que é pobreza, enfim. Mas não é só isso. A desigualdade, por exemplo, essas duas categorias que são socioeconômicas são fenômenos sociais, né? Em termos de questão social, nós vamos tratá-las como fenômenos sociais. E a desigualdade, por exemplo, ela está muito vinculada à concentração de renda e capital para a gente poder estudar. Mas não somente, né? Concentração e centralização de capital são duas categorias que têm como fundamento o capitalismo, as relações de concentração e exploração do capital. Mas não é só isso. Tem muito a ver também com as formas de concentração. Por exemplo, vamos tomar por referência o economista Thomas Piketty, que fez um estudo mundial sobre a desigualdade, né? E aí ele traz uma série de referências sobre a desigualdade, e é muito interessante o estudo dele, porque ele vai trazer várias formas de se analisar a desigualdade, e que não é só a renda em si, mas ele acaba ficando na renda, na concentração de renda, e ele traz a questão dos bilionários, dos maiores bilionários do mundo. E quando nós trabalhávamos com um tipo de capital produtivo, eu não vou poder entrar nessa teorização agora, depois, quando nós tivermos aula propriamente dita, dá para explicar melhor um pouquinho isso. Mas basta a gente saber assim, quando ainda nós tínhamos um capital predominantemente produtivo, esses grandes bilionários, que são os donos das grandes empresas, dos grandes conglomerados mundiais, tudo que era lucro para eles reinvestiam na força de trabalho, nas suas empresas, nas máquinas, etc. e tal. Com isso, o emprego já tinha diminuído muito, porque eles passavam a investir muito mais em máquinas do que na contratação de pessoas.
Mas com o capital financeiro, essa situação piorou muito, porque em vez de eles reinvestirem em máquinas, em força de trabalho, etc. e tal, eles passaram a reinvestir nas carteiras de banco, nas bolsas de valores, e com isso eles estão concentrando seus lucros muito mais, muito mais. Eu vou complementar uma fala da professora Ângela, inclusive, que ela diz, disse uns dias atrás, os lucros estão muito maiores, estão mesmo, mas o que é pior é que a concentração de renda está muito maior. Então, o que está acontecendo? Ele diz assim, isso é um dado muito importante, por isso que eu vou trazer. Com a financiarização do capital, entre 1987 e 2013, o número de bilionários do mundo aumentou em 10 vezes, de 140 para 1.400, passando de 300 bilhões de acumulação, de concentração de capital para 5,4 trilhões de dólares. Então, quer dizer, se antes nós tínhamos 300 bilhões de dólares concentrados, hoje em dia a gente tem hoje em dia não, em 2013, 5,4 trilhões de dólares concentrados. Isso significa que, além da distância entre os pobres e os ricos estar extremamente maior, a concentração de renda de bilionários é muito maior também. Então, o Thomas Piketty, que não é marxista, não é socialista, é um liberal, ele mesmo diz que a única forma é uma barbaridade tão grande a quantidade de dinheiro que está acumulada hoje no mundo, na mão de tão pouco, porque é muitos bilhões. Atualmente existem 3 trilhões de dólares acumulados na mão de 2.200 bilionários do mundo. Imaginem vocês, 3 trilhões de dólares nas mãos de 2.000 bilionários do mundo. A única forma de reverter esse processo na mão de um liberal econômico, não de um marxista, é que se instale um imposto progressivo no mundo para que eles deixem de acumular tanto dinheiro, porque eles não têm mais onde pôr dinheiro, enquanto mais da metade da população é pobre. E a pobreza extrema está chegando num limite que não tem mais o que fazer, a não ser uma distribuição mais justa de renda. Essa é a realidade da desigualdade social hoje no mundo. E quanto à pobreza, que eu já estou me encaminhando para o final, a pobreza nós vamos avaliá-la na questão de acesso ao consumo, principalmente do consumo de uma cesta básica. Não adianta, por mais que a gente tenha na pobreza inúmeras variáveis, como nós vimos ali os patamares de pobreza, esses patamares vão nos revelar qual é o acesso que essa população tem de comida, de acesso à cesta básica. O que isso representa? Vamos dizer assim, essa análise é em primeira instância, tá, pessoal? Não é a única forma de analisar a pobreza. Até porque nós temos que avaliar o seguinte, mesmo que a gente avalie a pobreza por patamares de consumo de uma cesta básica, cada país, por exemplo, tem uma cultura alimentar. No Brasil, nós vamos falar, eu vou falar grosseiramente só para entender. No Brasil, tem que ter arroz e feijão. Na Itália, tem que ter uma garrafa de vinho e ingressos quinzenais para ir no teatro, por exemplo. A cesta básica da Itália tem que ter isso, minha gente. Né? Eu não sei a dos Estados Unidos, talvez tenha que ter um ticket para o McDonald's, eu não sei. Então, a gente tem que ter um critério muito, muito assim, peculiar, né, para cada país. De qualquer forma, a pobreza extrema, o pobre em condição de pobreza extrema, ele não tem acesso a essa condição de consumo da cesta básica diária.
e as outras modalidades de pobreza numa situação hierárquica, que deve ser muito bem avaliada e analisada, somente tem acesso a essas condições num patamar médio de consumo, dentro dos patamares médios, vamos dizer, da sociedade em geral. Então, prestem atenção. Qual a diferença da pobreza extrema e das outras modalidades de pobreza? Que a gente diria pobreza relativa. Eu trabalho com o conceito de pobreza relativa, mas no Brasil se trabalha com essas outras, pobreza baixa renda, pobreza em geral, sei lá. A pobreza extrema está numa condição de subconsumo. E os outros patamares de pobreza estão num patamar médio, abaixo do mediano de consumo do médio daquela população, daquela sociedade. Certo? Numa hierarquia. Primeiro vem a cesta básica alimentar, depois vem as condições de vestuário, depois vem as condições de moradia, depois vem as condições de saneamento básico. Se a pessoa não tem essas condições, numa média, ela está em condição de pobreza. Tá? Que mais? Deixa eu ver. Dia já deu 29 minutos. Tá, eu vou finalizar com a classe trabalhadora. Por que nós consideramos que a classe trabalhadora, pelo menos eu que trabalho com a categoria de salário relativo, por que a gente acha que a classe média para baixo, que é a classe trabalhadora, encontra-se inteira ela na condição de pobreza relativa? Porque nós contabilizamos o número de salários mínimos que essa categoria que a classe trabalhadora recebe. Se a classe trabalhadora não tem o seu salário mínimo reajustado de acordo com a inflação ou de acordo com os outros reajustes que os trabalhadores, que os demais trabalhadores em condição melhor de salário recebem, essa população tende a ter um empobrecimento de classe social. Porque se o salário mínimo não é reajustado, a gente vai sofrendo um empobrecimento progressivo. A gente pode até não notar, porque às vezes é pouquinho, a gente pensa que mas os mais pobres notam até R$ 1 de redução salarial, porque implica, por exemplo, no ônibus que ele tem que pegar, certo? Eu não vou poder, eu acho que eu falei as duas coisas que eu achava principal do estudo da pobreza. Só mais uma coisa, última. São as 3 coisas que eu acho fundamentais. Juro que daí eu paro. A última coisa que eu quero falar era, então, a questão da renda, né, do subconsumo, da cesta básica, a questão do salário mínimo, depois a gente revê isso em sala, tá? Com mais detalhes. E a questão também de que outras variáveis para a pobreza são tão importantes quanto, como a questão da participação da população nas decisões políticas, na participação sociopolítica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês verem como a participação qualitativa da população pode levar ao empobrecimento também. Por exemplo, o racismo. A questão do racismo, que é uma coisa muito estudada, né, hoje em dia, ainda não vi um estudo propriamente qualitativo no sentido de que o racismo leva ao empobrecimento da população negra. Porque um dos fatores que a população negra tem uma persistência histórica de ser uma população mais empobrecida é porque ele é negado as lutas sociais mais contundentes
porque a luta de classe pelo aumento salarial, assim, que não é uma luta só pela questão da negritude, é uma luta porque os salários são mais baixos, luta de classe, porque os salários dos negros são mais baixos, eles ficam nos empregos menos prestigiados. Por quê? Porque o racismo e a discriminação predominam ainda no país. Então, a participação deles é menor, no sentido de exigir que os espaços socioocupacionais sejam os mesmos da população branca. A mesma coisa para a questão de gênero, a questão LGBT, a participação política da população empobrecida, por políticas sociais, por tudo. Então, a participação, ela é política e nas decisões econômicas do país também incidem na questão da pauperização. Pronto, são os 3 itens que eu gostaria de ter falado. Aprofundaremos nas aulas. Obrigada, era isso.